Então, Humberto de Campos, esse autor espiritual, exímio escritor, poeta, à sua época encarnado, e que continua nos ditando detalhes tão minuciosos, tão importantes, principalmente em temas acerca, envolto de Jesus e de seus apóstolos, do seu serviço apostólico, permitido com toda certeza por nosso Senhor Jesus Cristo, por Emmanuel, sempre nos traz ineditismos como ele diz, do folclore espiritual que vemos em pouquíssimas obras de poucos autores, permitido por ser trazido, ser ditado a médios por pouquíssimos autores através de poucos livros. Então, Humberto de Campos nos traz a história de Efraim. Efraim era filho de Atade. Então, Efraim, tão logo soube que Jesus se rodeava de um pequeno colégio de aprendizes diretos para a enunciação das boas novas, veio apressado, como dizia ele mesmo, em busca de informes precisos e específicos desse tão falado Messias, desse tão falado Jesus de Nazaré, que já estava sendo falado aos quatro cantos de Jerusalém e de todas as cidadelas nas adjacências de Jerusalém, querendo ele informações mais precisas para saber se realmente este rapaz chamado Jesus, se ele era tudo aquilo que já havia se falado e que estavam se falando nas cidades por onde Jesus assim passou e caminhou. Então, Efraim queria estar com Jesus mais próximo, porque estavam se falando maravilhas de milagres que esse ser e esse homem vinha fazendo antes nunca visto, e já estava causando um burburinho nos altos escalões romanos. Então, ele pensava de si para consigo que talvez, provavelmente, seria verdade. Será que esse homem realmente é o príncipe dos príncipes? Será que este homem realmente é o Messias tão pré-enunciado por praticamente todos os profetas? Será que Jesus era a figura que iria redimir, palavras de Efraim, todo esse povo de Deus? Efraim se misturava com essas dúvidas e queria se aproximar de Jesus, mesmo sem saber direito como e o que fazer para se tornar um discípulo, para se tornar um apóstolo, quiçá. Então, ele pensava que, muito provavelmente, Jesus, no decorrer do seu ministério público, iria dividir encargos, prebendas eclesiásticas aos mais chegados, ao círculo íntimo, e que, naturalmente, iriam dar para esses mais chegados um poder, uma autoridade que iria seguir com este homem, mas nunca havia o encontrado. Então, Efraim foi ao encontro de Jesus em Jerusalém. Jesus, ao encontrar Efraim, o recebeu com toda a bondade, apesar de que já se achava com uma intensa melancolia, já se achava um pouco angustiado, mas mesmo assim recebeu Efraim com todo amor e zelo, como sempre. Mas
Era uma bondade, como diz Humberto de Campos, já tisnada de indefinível melancolia. Ainda assim, chega a Efraim e diz: diga, meu irmão, você queria me encontrar? Efraim, sim, mestre. Quero fazer parte do seu círculo íntimo. Quero ser seu seguidor. Quero um lugar próximo a ti e pode confiar que lhe seguirei por toda a eternidade enquanto eu viver. Quero ficar mais próximo do seu peito compassivo, palavras de Efraim. Jesus ficou contente, feliz. Embora Jesus havia recém-entrado em Jerusalém, vitorioso, o povo com os ramos a saudá-lo, a festividade, porém, como diz Humberto de Campos, Jesus já se achava possuído de uma imanifesta angústia. A tristeza transbordava-lhe pelo seu olhar, talvez adivinhando a flagelação e a cruz que se avizinhavam. Ainda assim, recebeu Efraim com toda a felicidade e amor. Efraim disse: quero ficar mais próximo de ti. O que fazer, Jesus? O que o Senhor precisa? O que eu tenho que fazer para me juntar a ti? Jesus, muito contente com o provável novo discípulo, cheio de energia e felicidade, diz: Efraim, atualmente eu possuo dezenas de seguidores de longe, dezenas de discípulos distantes. Aspirarás, porventura, à posição do discípulo de perto? Sim, Jesus. Eu quero, isso é o que eu mais quero. O que fazer para conquistar semelhante e imensa glória? Jesus, que era um auscultador que sondava os recônditos dos escaninhos da consciência humana, olha para Efraim e explica o pequeno trabalho de ser um discípulo de perto, pausadamente. Efraim, meu irmão, como estou contente de estar diante de ti. Mas para você estar diante de mim, precisa de alguns esforços. O discípulo de longe, Efraim, pode crer e pode descrer quando quiser. O discípulo à distante, uma hora crê, uma hora descrê, já conhece a verdade, mas esquece da verdade quando lhe prouver. Mas o discípulo de perto, que já conhece a minha verdade, não as esquece nunca mais, apesar de qualquer coisa. O discípulo de perto crê porque sabe porque crê, crê porque conhece, crê porque estuda, crê porque me entende de uma forma íntima, seja lá ela qualquer religião, e nunca mais me esquece, independente da situação. O discípulo de longe, meu irmão, se mistura, não entende ainda o que é o reino de Deus, quer fazer escambos espirituais, quer fazer trocas, quer o reino de Deus, mas quer algum cargo, quer algum encargo, quer algum salário. O discípulo de perto, nem tanto, Efraim. O discípulo de perto sabe que o reino de Deus é conquista interior. Já entende isso.
Efraim ia tentando entender essas verdades. Efraim, o meu companheiro mais distante, ele reclama das atribulações da vida e se confunde com essas atribulações e fica distraído com essas atribulações e, dentro de sua invigilância, me esquece aqui e acolá. Mas o companheiro de perto, o discípulo de perto, apesar das tribulações, segue vigilante. Não me esquece. O que vai muito distante de mim não consegue achar tempo para conversar comigo, não consegue achar tempo para rezar, coloca desculpas nas atribulações do dia, da vida, e quando chega o momento da oração, reclama de sono e fadiga, e dorme, e eu o aguardo ao pé da cama, e ele cerra os olhos e cai dentro do seu mundo, um tanto quanto que desequilibrado, e eu ali pedindo para continuar com ele nas horas do descanso corporal. Mas o discípulo de perto, ainda dentro da fadiga, do cansaço do trabalho, já sabe separar uns minutinhos para conversar comigo, Efraim. Como eu fico feliz em ter esses amigos. O discípulo de longe, Efraim, consegue já entender um pouco sobre prosperidade, mas acha que a minha igreja ela tem que dar uma prosperidade material. Os discípulos de longe, os crentes à distância, ligam o meu nome, ligam a religiosidade com prosperidade material. E porque creem em mim, acham que os dinheiros, as trocas materiais das igrejas mundanas são as causas de suas prosperidades materiais, quando, na verdade, é simplesmente porque, junto com o dar, aguardando o receber da igreja, depositou confiança em mim. O dar era irrelevante. Mas o discípulo de perto já sabe que a prosperidade que eu estou tentando iniciar nesse colégio apostólico é a prosperidade espiritual, independente da financeira, da social. Não me preocupa, Efraim, se o seguidor de perto é rico, é pobre, tem poder, não tem poder, tem autoridade, tem autoridade. Não é isso que vai fazer o discípulo ficar mais próximo de mim, e sim o seu entendimento de que a prosperidade que eu estou tentando ensinar para esse círculo mais íntimo é a prosperidade espiritual, que pode vir com a material ou não. O discípulo de longe, meu irmão, só consegue dar por enquanto esperando o receber, esperando as honrarias. Jesus explicava a Efraim que os religiosos à época não conseguiam ensinar sem a aparição pública e não conseguia ensinar sem receber algo em troca. Era o escambo religioso. Jesus veio tirar isso. O discípulo que quer ser e quer estar mais próximo de mim, sabe que vai doar, sabe que vai servir, ou pelo menos se esforça em servir, sem receber nada em troca. É difícil, Efraim, eu sei, porque Jesus já sentiu os olhos de Efraim enchendo de lágrimas, porque é um trabalho árduo. Talvez Efraim achasse
dentro de sua cabecinha que ia ser um trabalho mais fácil, que era somente seguir. Talvez por isso os apóstolos de perto de Jesus eram pessoas muito simples, não tão humildes, muito deles, porque humildade e simplicidade é diferente, mas eram pessoas simples, eram pessoas, quase todos eles, pobres, e dentro da simplicidade e da pobreza é mais fácil seguir Jesus, ainda que isso seja um pouco polêmico, mas a pobreza e a simplicidade, que não são sinônimos, mas que podem andar juntas mais facilmente, se torna mais facilmente seguir Jesus. Ser rico, muito rico, ou ter muito poder e muita autoridade, se torna um obstáculo dificílimo para seguir Jesus. Não impossível, mas que é mais difícil é. Porque é muito mais fácil esquecermos de Jesus dentro da nossa comodidade, dentro do nosso conforto, dentro dos nossos bens materiais. Nós não lembramos que devemos equilibrar com os nossos bens espirituais, com os nossos bens do coração. Porque os bens materiais ou vão se acabar ou vamos deixá-los. Às vezes, muitas vezes, para sabe lá Deus quem. Abrindo um parêntese aqui, alguns anos atrás, a esposa de meu pai desencarnou, lá no Rio de Janeiro, e me ligaram, estava em Manaus, não tem nenhum familiar aqui no Rio de Janeiro, e vimos aqui nos documentos dela que você era próximo e tem que vir reconhecer o corpo, porque não havia ninguém para reconhecer o corpo no Rio de Janeiro. Falei, como assim? Aí eu lembrei, realmente, eu chamava ela de tia. Minha tia, os parentes dela são peruanos, alguns em Manaus, por coincidências da vida, mas não eram tão próximos. E eu, como ela era casada com meu pai desde quando eu era novo, era como uma segunda mãe para mim. Comprei a passagem e fui no Rio. Chegando lá no necrotério, não pude reconhecer, porque eu não era parente dela. Ela era Nazaré Mendes de Melo e eu sou Eric Castro de Carvalho. Então, quando o servidor público lá pediu a minha identidade, falou, o que você é dela? Para eu me explicar, ela era minha madrasta, casada com meu pai, mas ela me conhece, não, próximo, não pode reconhecer. Falei, meu Deus, e agora? Aí, de repente, meu celular começa a tocar, eu sou fulano de tal, sou sobrinha da tia Nasa, eu sou uns 5 familiares de várias partes do Brasil, começaram a me chamar no telefone, estamos indo para aí porque eu sou da família, você conseguiu reconhecer o corpo? Eu disse não, agradeci até, falei que bom, graças a Deus, porque eu convivi com a minha tia a vida inteira, desde quando eu tinha 2 anos de idade. Queria reconhecer, mas não pude. Esperei lá no necrotério alguém vir, voltei para casa, no outro dia veio, realmente era sobrinha, nunca tinha visto na vida. Reconheceu o corpo, tá, sabe lá Deus, se eu nunca a vi durante toda a minha vida, e eu morei um tempo próximo ao meu pai, todas as férias estava lá com a minha tia, nunca vi aquele ser, creio eu que a tia Nasa também não, mas era da família, então coisas da vida, ela reconheceu o corpo, realmente é minha tia do coração, e meu Deus, eu falei, nossa, quanto amor, à distância, quanto amor, à distância. E depois conversando, tomando um café, depois de passar aquele burburinho, aquele agito, eu sou uma sobrinha de 5º grau, mas tinha Mendes de Melo lá, o Somelo, não me recordo mais, já tem uns anos isso.
oficialmente pôde reconhecer, então estava tudo legalmente conforme os pré-requisitos. É que a minha irmã, ela é gerente de um banco do Brasil, de Manaus, e eu vim aqui para o Rio também porque, como ela é gerente do Banco do Brasil de Manaus, entrou em contato com o gerente do Banco do Brasil, onde está a sua tia, e eu não sei se você sabe, ela tem um volume de dinheiro, aí eu... é o amor. E que eu nem sabia, nem meu pai sabia, meu pai já havia desencarnado uns anos antes, e tinha um valor considerável na conta, então como a minha irmã é gerente do banco, já entrou em contato com a gerente daqui, e não sei se você vai poder ajudar muito, Érico, porque você não é da família. Ela me criou praticamente junto com minha mãe desde 2 anos de idade. Então, não sei se você vai ter acesso a essa quantia, então já constituímos advogados, já vim com o documento lá de Manaus e já ia pegar o dinheiro. É a prosperidade material. Somos religiosos, falou qual era a religião da minha igreja, temos igreja de Manaus, que você não vai lá quando você voltar. Aí eu, graças a Deus, eu sou espírita para entender isso. Porque era um momento difícil para mim, era uma segunda mãe. E aquela quantidade de informações em cima da minha cabeça, eu sozinho no Rio. Falei, então vamos pensando e aprendendo que nós confundimos essa religião, prosperidade material, troca, graças a Deus, dinheiro, está aqui a igreja, retorno, isso é um escambo material que Jesus tentou ensinar desde o início de sua caminhada aos pescadores, que depois foi se avolumando, foi aumentando a quantidade de seguidores e de discípulos, os que estavam mais longe foram chegando mais próximos, os que estavam mais próximos, muitos se distanciaram e ficaram bem distantes ao descobrirem a dificuldade que é seguir Jesus de perto. A época era perto mesmo, era proximidade física, proximidade corporal. Quem perdeu essa oportunidade, com certeza se arrepende por séculos e séculos, porque ele estava ali, pessoalmente. Agora ele nos pede, nos sugere, não exige, só pede e nos sugere uma proximidade de almas, uma proximidade de sintonia. Já está bom, já está muito bom. Só lembrar de Jesus e de seus benfeitores, sejam eles quais nomes nós nos simpatizamos, já está muito bom. Agora nós temos ainda a teimosia de nem isso, de separar os minutos finais do nosso dia de 24 horas, nós separamos 2 minutos para conversar com Jesus, dormindo praticamente. E vocês acham que Jesus vai escutar? Um irmão, um trabalhador de um centro espírita lá de Manaus, com muita experiência, dizia que orações assim, elas não passam do teto do quarto. Ou no aposento que você tiver, ela bate no teto e volta. Literalmente. Aí não é simbologia, não. Não é metáfora, não. Ela bate e volta para ti. Pelo menos tu tá fazendo bem para ti mesmo. Mas não vai chegar a lugar nenhum. Porque é um Pai Nosso que está no céu. Não vai a lugar nenhum. Então Jesus ia voltando ao diálogo, que Efraim ainda está aguardando aqui ao lado, voltar ao diálogo, voltando ao diálogo entre Efraim e Jesus, Jesus foi percebendo que Efraim estava ao mesmo tempo feliz, mas com os olhos cheios de lágrimas, porque já estava entendendo que não era tão fácil seguir o Messias. Entendeu e sentiu as energias de Jesus, sentiu que realmente tinha algo diferente, que era o Messias pré-anunciado pelos profetas,
mas que talvez não ia ser tão fácil segui-lo. Efraim, o discípulo de longe, adia várias vezes o seu testemunho. O que eu percebo, Efraim, ao longo desses pouquíssimos anos que tento levar a minha mensagem, que na hora que é para dar o tão falado testemunho das igrejas, empaca. Igual aqueles cavalos no hipismo, quando vai saltar, o cavalo ele vai e ele fica. Mas nós somos o cavalo. Não pensa que somos o cavaleiro bonito, com aquelas calças coladinhas, coturno, chapéuzinho, varinha, chique. Não, nós somos o cavalo empacado. Então Jesus já explicava isso para Efraim. Empaca. Estou ensinando, convivem comigo, andam comigo, na hora que só peço para confirmar, sou cristão, ou nem sequer confirmar. Só peço que as atitudes sejam renovadas conforme eu venho de alhures, que já sei como é lá, um mundo crístico, já sei como eu vivo e os outros espíritos crísticos vivem. Encarnei tentando ensinar como é já lá e não me entendem. Não querem me seguir. Cada um no seu tempo. Cada um com a sua história e com a sua particularidade dentro da sua cabecinha problemática, uns com probleminhas, outros com problemões, outros com problemas, não importa. O importante é já querer continuar e seguir Jesus. E Jesus dizia a Efraim, o discípulo de perto, dentro de toda essa problemática, na hora que tem que dar o exemplo, o testemunho, dá. Não é necessário fazer como os fariseus, como os escribas, e nos púlpitos espíritas, nas praças públicas, falarem meu nome. É vivenciar. O discípulo de longe ainda se encoleriza muito fácil, ainda tem muita raiva dentro de si. O discípulo, mas calma, já é discípulo. Jesus não disse assim, o adversário, porque ele ostinha, e muitos. Mas Jesus conversa com o próximo, dentro da realidade do próximo, e sem julgar como nós os outros. Aos outros, depois. Aos adversários, ele teve a oportunidade de conversar com os adversários, explicar sobre os adversários diretamente para eles. Ali era uma conversa de Jesus para Efraim, uma pessoa que estava tentando ser seu discípulo, mas que não era seu adversário. O meu discípulo de longe, que já é meu discípulo, mas ainda está distante, se encoleriza quase que diariamente. Ainda tem raiva, ainda externiza as tendências primatas inferiores. O de perto, Efraim, nem tanto. Já se controla, já compreende, tem paciência com seus instintos animalescos e ajuda. Já consegue usar a psicopedagogia divina para canalizar a energia, a raiva, que é boa e forte. A energia, não a raiva e a cólera. A energia é boa e forte. O que falta é alinhar com Cristo. Não é para diminuir a energia.
Não é para esquecer aquela energia colérica, raivosa, não. O que é para esquecer é a cólera e a raiva. É como eu usar essa energia em favor do próximo. Falando, dando passe, estendendo a mão, cantando, contando, andando, explicando, vivendo, agindo, seja lá Deus como. Como usar o que eu tenho em favor do próximo. Mas e em favor de si mesmo, ora? Fazendo ao próximo, já faz a você mesmo porque vem de você. Então você é o primeiro a absorver. E quando nós colocamos a nossa antena psíquica, quando colocamos o nosso Blue Stream, a nossa Verizon, a nossa AT&T, sabe lá Deus, sai da balbúrdia e foca em Jesus, em São Francisco de Assis, em Joana de Ângeles, em Chico Xavier. A sintonia é bem melhor. Claro que ainda vai ter chuvas, ainda vai ter tormentos, ainda vai ter mau tempo, ainda vão ter os adversários das outras companhias querendo que você volte para elas. Volte para mim. A AT&T é tão melhor. A Verizon vai falar, não, volta para mim. A Blue Stream vai falar, não, eu sou melhor. Tenho 7G. Porque é a tentação. Então a gente sintoniza com a antena parabólica, com os cabos de fibra ótica divinos, mas a gente quer voltar para o BBB. E pagando ainda, porque é lá do Brasil, não é de graça. Amo a minha esposa. Então, Jesus, voltando ao diálogo com Efraim, dizia que o sacrifício do discípulo de longe já é um sacrifício, porque pelo menos ele se acha como discípulo. Ainda não vive e não convive como, mas já se acha, já é um passo, porque até então éramos adversários. É uma palavra forte, aí nós pensamos, mas como eu sou adversário de Jesus? Não somos adversários de Jesus, estamos sendo adversários, agindo como adversários, porque o nosso espírito é um espírito que foi feito plasticamente à imagem e semelhança de Deus. Mas o que nós trazemos e trouxemos de vidas pregressas são nossa personalidades, é o nosso ego, são nossas ações. Aí essas que são as adversárias de Jesus. Jesus sabe que lá dentro não somos, mas todo dia nós agimos como se fôssemos adversários. Entendem? Não é fácil, é um pensamento profundo, filosófico, que sabe lá Deus como entender isso. É como aquela criança que nós amamos, que nós temos toda a fé no mundo, mas ela é hiperativa, ela tem TDAH, ela é isso, ela sobe, ela desce, ela rasga, ela morde, ela cutuca, ela puxa, ela bate, ela briga. Mas nós temos fé naquela criança, que ela é boa, mas as suas ações demonstram, por enquanto, que ela está agindo mal, mas são as ações, não é ela, é a persona, é o exterior, é o ego. Isso é espiritismo. Nada mais que isso. Se não quisermos ler nada, estudar nada, e entender que nós, espíritos, com todos os nossos problemas, que nós trouxemos esses problemas de vidas pregressas, que nossas ações muitas vezes falam por nós, mas que nós não somos assim, nós estamos agindo assim, já é um grande passo. Primeiro que nós vamos nos perdoar. Muitos
em idades mais avançadas já entenderam isso ao longo da encarnação, já fizeram as pazes consigo mesmo, porque no final do dia não é entre eu e o meu adversário, eu e o próximo, é entre eu e eu mesmo. Nós temos que nos pacificar e nos apacentar esse lobo interno, que para Jesus já é ovelha. Jesus veio para apacentar as ovelhas. Tem lobos? Tem. Fazemos buracos de lobos? Fazemos. Caímos nos buracos? Caímos. Mas Jesus não nos vê mais como esses lobos. Agimos como? Então nós temos que entender isso. E entendendo isso, nós nos tornamos pessoas mais calmas e já tentando entender essa nem tanto complexa doutrina espírita, que nós temos que nos embasar e ler as obras para tentar entender de uma forma mais fácil. Kardec já nos trouxe tudo compilado, organizado, com bastante dificuldade. Agora, a dificuldade não é nem o entendimento das verdades do Cristo, trazidas pela doutrina espírita, já que estamos matriculados na doutrina espírita, mas as verdades do Cristo vieram, os homens as dividiram em várias religiões, mas que está tudo certo, cada um pega a porção e convive com a religião que se apraz e que tem prazer e que preenche as suas dúvidas. Não é a religião A ou B. Se já preenche e já me ajuda a conviver mais pacificamente, essa é a religião que eu vou exercitar a minha religiosidade. Então Jesus dizia: Efraim, estás disposto ao sacrifício? Olha que Jesus não quis nem antecipar o fim de todos os apóstolos. Com exceção de João, aquele mesmo João que ficou ao pé da cruz, ao lado de Maria, que Jesus disse: esse é seu filho, João, essa é sua mãe, a partir de agora, porque eu já me vou, cuide dela, você cuide dele, como se seu filho fosse. Com exceção desse rapaz, todos os outros morreram ou na cruz, dependurados de cabeça para baixo, ou queimados. Todos. Já pensastes se Jesus antecipasse essa visão a Efraim? Quer ser meu apóstolo? Mas você vai morrer dependurado na cruz, de cabeça para baixo, sofrendo tanto quanto eu. Ou morrerás nas fogueiras das paixões. Bora? Efraim ia dizer, até rapidinho, acho que estão me chamando, ele meu pai. Atade, seu Atade, está me chamando. Então, seguir Jesus requer um sacrifício. Então, Jesus pergunta a Efraim: aceitas ainda assim ser meu discípulo? Efraim, com coragem, responde: sim, Jesus é o que eu mais quero. É o que eu mais quero. As tuas verdades, os teus ensinos me deslumbram. Eu vou agora mesmo à casa de Deus agradecer ao Santo dos Santos e volto em 1 hora para entregar-me ao teu sublime apostolado e te seguir para sempre. Jesus ficou contente com aquele efusivo e exterior energia e palavras e aguardou. Abraçou Efraim contente e o aguardou.
Porém, Humberto de Campos, infelizmente, nos traz sempre as verdades, nesse caso, e disse que Efraim, filho de Atade, nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Então, a espiritualidade quer que nós não sejamos, não hajamos como Efraim nessa particularidade. Nós, muitas vezes, estamos de frente com Jesus, de frente aqui, simbolizado por um livro que nós entendemos, nós choramos, nós rezamos, nós dizemos a partir de agora vai ser diferente, quando eu fechar esse livro eu vou ser uma outra pessoa. Isso é Efraim e Jesus cara a cara. É a mesma coisa. Nós, ao recebermos passes, saímos comovidos, querendo nos melhorar, é estar com Jesus, frente a frente. Ao virmos ao centro espírita, ouvir isso, aquilo, ouvir um estudo, conversar, abrir nossa mente, fazer uma terapia em grupo, é estar com Jesus. Jesus não vai se materializar novamente, ele já se materializou. Jesus não vai voltar. Ele está aí. Nunca foi para outro lugar. Somente está em outro plano. Uma vez criou a terra no espiritual, não estou entendendo, vou ter que me materializar. Se materializou, viveu mais ou menos 33, 34, 32, 35 anos, retornou para os mundos crísticos, mas está aqui em outro plano. Então não vai vir novamente para nos salvar. Ele está conosco através dos benfeitores espirituais, através dos familiares, mais difíceis, mais fáceis. Mas isso é estar cara a cara com Jesus. E toda vez que, como o discípulo de perto, perdoamos o outrem, é como se Jesus estivesse assim só. Tipo, menos um. É como se o nosso anjo guardião anotasse menos um no teu escaninho, no teu livro da vida. Equilibrou. Uma maldadezinha aqui, perdoou, equilibrou. Porque o que fizemos nesta e o que fizemos nas outras, perispiritualmente, já está gravado. Não podemos enganar. Por isso que Chico Xavier dizia, ninguém engana ninguém. Aquele que quer enganar o próximo está se enganando mais uma vez, porque já está plasmado no perispírito. Então, se Chico Xavier via e dizia, pensava, né? Ele está mentindo, não é essa história a verdade. Imagina espíritos mais evoluídos que Chico, imagina nosso Senhor Jesus Cristo, que auscultava a gente de todas as formas. Então, vamos aparando as arestas, vamos equilibrando a balança, maldadezinha, um benzinho. Equilibra, tira uma. É o tetros espiritual. Tem, maldade. Ah, eu vou perder a linha, faz um bem. Pufa, a linha. É igual o tetros. Agora, se a gente teimar em sair perdendo os negocinhos lá, vixe. Temos um entendimento que é só ao fecharmos nossos olhos e nos silenciosamente depararmos com os nossos problemas, nós vamos entendendo o que nós já fomos e o que nós já fizemos com o outro. Não precisa ninguém vir aqui falar aqui em cima, ninguém... Não precisa... Por isso que Emmanuel condenava veementemente quando vamos para a igreja se não é testemunhar, se confessar. Quando a igreja colocou o confessionário na vida religiosa, Emmanuel foi um dos primeiros a, através de Chico, falar: o homem está tentando ser Deus e não vai dar certo. Porque ali um padre, um pastor, seja lá quem for, está na prova e está na expiação. Já errou, errará, é igual, tanto quanto. Então, quando o que se acha que vai salvar o outro mandando quantidades de orações num confessionário, está querendo substituir Deus. E não é essa a proposta.
Então, quando nós fechamos os olhos e nos ouvimos, vamos vendo que eu tenho uma leve impressão do que eu já fui. Não preciso ir numa cartomante. Não preciso ir numa pessoa que lê as mãos para, olha, você foi isso, numa cigana, foi isso, fez aquilo. Olha essa toalhinha, nossa senhora, pelo amor. Sai daqui, tu é o demônio encarnado. Que deturparam a palavra demônio, que é daimon, que é um gênio, é um espírito. Espírito, daimon é um espírito evoluído. E que a igreja deturpou e trouxe a palavra daimon, transformou, traduzido para português como demônio e simbolizou numa figura negativa do mal. Tem nada a ver. Assiste uma palestra de Raul Teixeira sobre essa explicação. Demon, ele explica 1h30 somente o porquê dessa palavra, para a gente aprender. O grande Raul Teixeira, nitoriense. Então, nós vamos tendo a tendência do que nós fomos e vamos vendo que nós não somos ainda o anjo que pensávamos que éramos e nem somos o diabinho que nossos adversários dizem que somos e que a gente, às vezes, muitas das vezes, no alto da nossa raiva e instintos selvagens, ficamos cegos, surdos, mudos e retrocedemos espiritualmente naquele segundo como se vivêssemos lá nas cavernas que puxavam pelos cabelos. A gente ainda puxa pelo cabelo, mas às vezes, né? Quando tem, é verdade. Eu acho até que os carecas já vêm com esse benefício porque já puxou muito cabelo. Já puxou o seu próprio cabelo e o cabelo do próximo. Então, vai perder cabelo fácil, porque pelo menos isso não vai cair de novo nessa expiação. Mas é muito difícil, meu irmão. Seguir Jesus é muito difícil, porque é uma luta constante. É uma vigilância constante. Não quer dizer que temos que ficar assim. Não posso errar. Não, eu aprendi que eu tenho que ser vigilante. Opa, não, opa. Desculpa, obrigado. Opa, meu amigo, eu te amo. Isso não é um robô. É vigilante nas nossas ações. Errou, perdoa. Pede perdão, pede ajuda, pede desculpa. Não sabe, gritou, silencia. Quer gritar, cala a boca. Bebe a água da paz que Chico ensinou. Deixa a água, bebe. Fica com a água no carro, em casa. Compra um cooler, deixa do lado da cama. Quando acordar de madrugada querendo gritar com a esposa, com o parceiro, com a parceira, a água da paz. Bebe água. Grita consigo mesmo, que nem um sei lá, mas já é uma melhoria. Grita consigo mesmo, tomando banho. Mas pelo menos você não está prejudicando o outro, porque Divaldo Franco, Chico, sempre ensinam que uma coisa é você prejudicar a si mesmo. Aí, a sua responsabilidade ao retornar ao plano espiritual é de si para consigo. O papo é outro, trazendo para a forma de hoje. O do papo é outro, é reto. Agora, quando nós prejudicamos o outro, aí as coisas são um pouco mais complicadinhas. Porque aí a gente vem para resgatar, para expiar, para provar tudo que já fizemos de errado para nós e para o outrem. Aí tem uma grande ferramenta chamada mediunidade, para aliviar e para tentar antecipar esses reajustes para que a nossa encarnação nós consigamos nos reaver com nossos adversários mais rápido, mais forte, mais momentaneamente, semanalmente, quinzenalmente, para que ao fim da encarnação a fila que era quilométrica de adversário que a gente pegar, agora seja só alguns metros. Já é uma evolução. Já é uma evolução. Jesus dizia a Efraim, meu irmão, você já pelo menos se autodenomina discípulo. Jesus já sabia que ele não ia voltar.
Mas aquela energia, aquele carinho de querer estar com Jesus, aquela empolgação inicial, este é o movimento que a espiritualidade pega em nós, por exemplo, trazendo aqui para a nossa realidade aquela empolgação inicial ao adentrar na doutrina espírita. Os benfeitores pegam essa empolgação e faz com que os dirigentes nos acerquem, conversem com a gente e depois nos convide para virar trabalhador e tal, porque é a empolgação que tende a diminuir se não estivermos vigilantes. Tende a diminuir aos anos. Então é por isso que Jesus aproveitou aquela oportunidade, não quis comentar as especificações dos apóstolos mais adiante, daqui a alguns anos, nem tantos anos depois, as atrocidades porque todos passaram, para não amedrontá-lo, mas nós podemos seguir nessa encarnação, nós podemos tudo. Essa é a grande verdade. Podemos ou não podemos? Nós podemos tudo. Tudo, mas tudo. Como é que você ousa em subir num púlpito espírita e dizer para as pessoas que elas podem tudo? É responsabilidade. Depois que acontece alguma coisa, a culpa lá do cara que estava falando lá em cima. Mas nós podemos tudo. Agora, se devemos tudo, fazer tudo, é outros $500, em dólar ainda, que vale 5 vezes mais. Então, se o seu débito é em real, menos mal. Se o seu débito é em dólar, um erro vale 5 pontos, mais ou menos, sei lá. Graças a Deus, na espiritualidade, não tem idiomas, não tem moedas. Mas existe o bônus espiritual, é a moeda de troca. Na espiritualidade é o bônus. Quanto mais bem nós fizermos e fazermos nessa encarnação, é contabilizado o bônus hora. E como é que usa esse bônus hora? Depois de uns centenas e centenas de anos trabalhando sem reclamar nenhuma vez, você pode ter um particular com um benfeitor e ter algumas horas de lazer, que é indo para as esferas mais altas, estudar. Mas Jesus dizia para Efraim que nós podemos, o discípulo de longe pode demorar o tanto quanto quiser nas estradas floridas, não tem problema nenhum. Jesus não condenou. Eu não disse essa parte para vocês, não? Ele falou isso para Efraim. Você pode demorar nas estradas floridas o tempo que for, Efraim, mas esse é o discípulo de longe. O discípulo de perto já sabe que tem um atalho, mas esse atalho para chegar até mim é espinhoso, é difícil. Você vai chorar, você vai sofrer um pouco, mas vale a pena, porque é um atalho. Nós não vamos mais perder tempo nas estradas floridas, indo para Orlando, indo para Tampa, no pôr do sol maravilhoso, pode demorar, ficar no hotel lá, pé na areia, 3 meses, você pode, você tem dinheiro, vai meu filho, os adversários estão chamando, vai, fica na areia, com seus drinks de sombrinhas coloridinhas, bonitinhos, com ou sem álcool, vai. É igual aquele filme que entrava naquele local lá, de tipo um cassino, não lembro qual era o filme, que a pessoa estava lá já dezenas de anos e achava que estava lá 1 hora. É mais ou menos assim, a pessoa se perde, vai, mas o atalho para o Cristo não é assim. Pode ter flores no caminho, quem segue Jesus é lógico, mas é aquele que já sabe, curte as flores, não pega, porque quando tu não é espírita, tu vê um jardim bonito, nossa, eu vou levar para minha esposa, arranca, é aquela ação egoística, tu quer levar para tua mãe, para teu pai, para tua esposa, é egoísmo isso. Quando a gente é espírita, a gente olha e deixa lá para os outros desfrutarem também, se lembrarem dos seus amores, do seu carinho, deixa lá. É teu? Não. É teu quando tu compra lá na Home Depot, lá no Walmart, lá no Garden. Aí é teu.
Mas tá na natureza. Aí tu quer arrancar, que eu vou levar pra minha esposa e taca no negócio de água, aí briga, aí no outro dia conhece a flor tá murcha, feia, toda preta, sem cor, esmagadinha. Adiantou nada, se estivesse lá no jardim, tava lá florida, bonita. Então, os atalhos para seguir o Cristo é espinhoso, é difícil. Tem flores, tem rosas, graças a Deus, respira. Mas o que já internalizou o sentido e o objetivo da encarnação sabe que logo ali vai vir os espinhos de novo. Mas nós não podemos esquecer jamais que ainda assim toda rosa, toda flor tem seus espinhos, mas ainda assim também tem os seus perfumes. A gente se fere, a gente se corta, mas o perfume fica nas mãos de quem oferece. A mão está toda lascada. Já tá até aqui o bandeja, que não seja de prova. Final ela falou para minha esposa, não gostei dessa, é amarela, eu gosto de vermelho. Ai. Brincando. Mas essa é a vida. É altos e baixos. É altos e baixos. Muitas vezes a gente confunde. Quando a gente está no alto, dando tudo certo, a gente se esquece de Jesus. A gente já está lá no alto, está dando tudo certo. Você conseguiu seu documento, sua casa, seu carro, seus amigos, seu trabalho. Você está isso, está aquilo. A gente esquece de Jesus. A gente já está lá no alto. Aí a gente cai. Puf. Aí a gente lembra. É mais um símbolo que nas flores, nas rosas, é mais difícil. Mas quando a gente está lá, nos espinhos, na tristeza, na dificuldade, aí a gente lembra de Jesus. Então tudo isso ele explicava para Efraim, mas Efraim nunca mais voltou. Então nós temos que voltar para Jesus. Nós temos que reencontrá-lo. Não é pedir para ele vir, porque tu me abandonou, Jesus. Quem foi abandonado na cruz foi Jesus. Não fomos nós. Quem foi flagelado e crucificado foi Jesus. Quem tem que chegar perto da cruz somos nós. Quem tem que parar de tacar pedra, tacar coisas nas cruzes somos nós. Jesus não se importou, perdoou quem estava furando ele na cruz, quem estava o matando. Jesus já estava perdoando. Jesus não teve problema algum com isso. Já veio preparado para isso. Quem não é preparado para mudar as ações somos nós. Então, a doutrina espírita descrucifica Jesus, porque para ele ali só foi um marco histórico, só foi um ponto, uma divisão do antes e o depois para que nós nunca mais o esquecêssemos. E nós fazemos questão de esquecer através de nossas ações. Uma vez, Chico Xavier, quando perdeu um de seus irmãos, um dos que ele mais amava, ele estava muito triste, chorando na soleira da porta da casa dele. Aí, nesse momento, Emmanuel apareceu. Aí, me falou para ele assim, por que você está triste, Chico? Ele falou, você sabe, mano. Tipo, não pergunta não, vem com essa não que você sabe. O José faleceu e eu o amava muito. Ele falou, mas eu vou trazer um benfeitor aqui. Aí trouxe um benfeitor que Chico diz que era 3 vezes mais iluminado que Emmanuel. E Emmanuel fez uma posição quase de se ajoelhar. A entidade veio e disse assim, nós estávamos acompanhando o seu sofrimento, Chico, e Jesus mandou lhe dizer e de lhe lembrar, quando você perdeu seus outros familiares, você ficou magoado com Jesus? E o Chico se assustou com aquela pergunta, que nunca tinha pensado nisso. Magoado com Jesus? Eu não, eu amo Jesus. Então, porque quando você vê o sofrimento das outras pessoas vindo, lhe pedindo que através de você vá uma carta, um alívio, um carinho, você fica magoado com Jesus? Quando as pessoas estão com raiva de Jesus ou
sofridas e esquecem Jesus, você também fica triste? Você fica magoado? Ele falou, não. Eu amo. Ah, tá. Então é só um lembrete que ele mandou pessoalmente falar com você e a entidade desapareceu. Então nós não podemos agir dessa forma. A nossa dificuldade é que a gente se magoa e se melindra com muitas coisas. Já pensou se Jesus se magoasse e se melindrasse na sua via crucis? Se ele não quisesse mais ir? Se ele, ao acatar tudo e a todos, ele quisesse desistir, jogar a cruz e falar, não vou mais não, muito sofrimento. Quem é que quer me bater aqui? Vem então me bater. Se agisse com outros sentimentos, aí que a gente não ia lembrar dele mesmo, porque aí não ia ter crucificação. Aí como é que nós íamos lembrar? Então Jesus passou por tudo que passou sem se magoar. Aí vem nós, aí um companheiro, uma companheira fala um negocinho, ai, tu me melindrou, tô melindrado, tô magoado. É natural, é o nosso desenvolvimento. Mas a partir do momento que nós vamos estudando, nós vamos querendo se melhorar, o nível de mágoa, o nível de decepção, o nível de infelicidade, o nível de melindres, principalmente, tem que diminuir. Quanto mais espíritas nós queremos ser, os melindres, as mágoas têm que diminuir, porque não são razões proporcionais, são desproporcionais, até a física explica. Então queremos ser espíritas, mas queremos ser melindrados, queremos ser magoados, decepcionados. Nós vamos aprendendo que aquela pessoa nos decepcionou, mas ela era uma pessoa. Ela não é Jesus, ela não é Emmanuel. Se Chico Xavier às vezes agia de uma forma mundana, normal. Lembram quem já estudou muito a vida dele, quando aqueles repórteres foram lá e se fizeram passar por estrangeiros? Aí ele se empolgou um pouco e bateu várias fotos na casa dele, dentro da banheira, fingindo que estava psicografando, com peruca, óculos, botou o paletó novo e tal. Aí o Emmanuel deixou ele fazer tudo isso, ficou só observando a presepada. Quando acabou, depois de alguns dias que os repórteres eram brasileiros, eram lá do Rio de Janeiro, se passaram por franceses, se eu não me engano, que saiu no Cruzeiro, no principal jornal à época, aquelas fotos vergonhosas do Chico. Vergonhosa no sentido assim, foram as primeiras fotos dele, assim, pública, num jornal, em várias posições, de perna cruzada, meditando e psicografando na banheira, e com roupa e tal, mas aí ele, meu Deus, ele ficou uma semana chorando sem abrir a janela da casa dele de vergonha, o Chico. É um ser humano. Ele, meu Deus, eles me enganaram, eu achei que eles fossem franceses, que ia sair uma reportagem lá na França, aí o Emmanuel apareceu, Emmanuel, aí ele ficou chateadinho com o Emmanuel. Aí Emmanuel falou, aí ele falou assim, mas por que você deixou, Emmanuel, tudo isso acontecer? A gente não estuda sintonia? Chico Xavier, minha gente, se por alguns momentos, numa visita, se dessintonizou de Emmanuel e sintonizou com a vaidade. Ué, é um ser humano. Maior médio praticamente de todos os tempos. Mas ainda assim é um ser humano. Como é que você deixou? Eu não deixei nada, eu estava tentando e tu não estava sintonizado comigo. Ué, agora tu está envergonhadinho? Aí vem a famosa frase, Jesus foi para a cruz, tu só foi para o cruzeiro. Aí que Chico chorou mais, ainda é verdade. E teve que trabalhar muito para esquecer esse fato. E assim nós ficamos por aqui. Obrigado.